Abrir um livro, ouvir um disco novo e celebrar a vida de um dos grandes historiadores portugueses são alguns dos temas em cartaz no ensaio geral desta noite. Sem precisar sair de casa, vamos até Timor-Leste através do novo livro do escritor timorense Luís Cardoso e descobrir porque gostam os timorenses de plantar abóboras. Damos um pé de dança ao som de fado e samba. Parece estranha a mistura, mas está tudo no novo disco do projeto Rua das Pretas. Mais à frente assinalamos o centenário de Jorge Borges de Macedo. Fique connosco nos próximos minutos. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Ler a história de Timor-Leste através de um romance é o que propõe o mais recente livro do escritor timorense Luís Cardoso. O Plantador de Abóboras é o título desta obra que o escritor que vive em Portugal sempre sonhou escrever e que nasceu num regresso a Timor depois do referendo de 1999, quando foi dado a escolher aos timorenses entre a independência e a autonomia dentro da Indonésia. Luís Cardoso encontrou uma contadora de histórias que gerou este grande poema literário a Timor. Um livro que sempre pensei escrever desde o dia em que regressei a Timor depois do referendo. Eu fui a uma montanha timorense, numa vila chamada Mauíce, lindíssima, e fui visitar a antiga pousada portuguesa. Estava em ruínas depois dos incêndios. E então, quando eu estava aí no sítio, a observar a paisagem, dei conta que estava lá uma senhora que a princípio falou no meio das ruínas. Foi contando a sua história, a história de Timor e tudo aquilo que lhe calhava dizer na altura. Eu fiquei lá a ouvir a sua história durante 3 horas. 3 horas. Foi como se quisesse contar-me ela própria a história de Timor para um timorense que esteve ausente de Timor durante estes anos todos da ocupação indonésia. E a partir daí, deu-me uma vontade enorme de dizer assim, eu fui escrevendo outros livros, fui publicando outros romances, mas sempre pensei um dia hei de escrever um grande poema timorense a propósito de toda essa história de Timor. Nas páginas de O Plantador de Abóboras estão os últimos anos da história de Timor-Leste, as suas ocupações e lutas e 3 fases diferentes da vida deste país. O Plantador de Abóboras percorre toda a história de Timor, nas suas 3 fases. Primeiro, da luta pela independência dos timorenses, de uma zona montanhosa chamada Manufai, a que pertencia o meu pai e o meu avô participou nela na luta contra os portugueses. Depois, num segundo andamento, tento explicar, reviver outra vez toda a situação dramática que aconteceu em Timor durante a Segunda Guerra Mundial com a ocupação do território pelos japoneses. Depois, num terceiro andamento, a luta pela independência, a luta contra a ocupação indonésia e depois o período em que nós, os timorenses, tomamos conta do nosso território. Timor-Leste é um dos mais jovens países do mundo e sofre ainda algumas feridas deste passado que estão neste livro O Plantador de Abóboras. Mas Timor-Leste é também, como escreve Luís Cardoso, um pequeno país que viveu um grande pesadelo e de repente acordou abastado pelo petróleo. Mas essa riqueza, diz o escritor, não trouxe felicidade. Nós, com a nossa luta pela independência, chegamos até o alto da montanha do Ramelão. Fomos grandes e grandiosos nesta luta. Acontece que depois ficamos abastados de um recurso natural que nos devia ajudar a melhorar a nossa condição de vida, a nossa existência e, sobretudo, esse nosso orgulho de sermos nós, os timorenses, a tomarmos conta do nosso país. Acontece que o petróleo, tornamos-nos reféns do petróleo. E a partir daí há corrupção e toda uma série de questões estão ligadas sobretudo, à produção do petróleo, ao negócio do petróleo e, sobretudo, essa corrupção interior. Nós que fomos tão grandes nesta luta pela independência, de repente tornamos tão corruptos interiormente. Em vez de nos servirmos do petróleo para tornarmos um país digno e para nós os sermos dignos do nosso país também, tornamos reféns dele e, pior ainda, escravos.
Para trás, na história de Timor-Leste, ficou a relação com Portugal colonizador, um processo que deixou marcas, mas onde, diz Luís Cardoso, a língua portuguesa teve um papel essencial e onde as cicatrizes sararam. Feridas e cicatrizes existem, mas o que os timorenses souberam é tirar proveito das coisas boas da colonização. A língua serviu para nós, durante o tempo da ocupação, uma tremenda arma de luta. Ao mesmo tempo, Portugal manteve perante Timor, como segundo uma potência administrante, uma posição muito justa ao longo do tempo, porque se não fosse a coerência de Portugal relativamente ao problema de Timor, os timorenses, apesar das cicatrizes do passado, começaram a ver que no presente, pela conduta portuguesa, essas feridas tornaram-se, digamos assim, cicatrizaram, e o que acontece é que começamos a tirar proveito daquilo que podemos dar um ao outro. E, de facto, os portugueses lutaram por Timor como uma causa, e os timorenses acharam que Portugal seria o seu grande aliado neste processo todo até a independência. E creio que nós conseguimos todos, os portugueses e os timorenses, alcançarmos a nossa própria redenção. Nesta redenção, há esta ideia de vida que nasce a partir de uma semente. Talvez daí venha a ideia do título deste livro, O Plantador de Abóboras, um sonho que todos os timorenses têm, explica o escritor Luís Cardoso. Numa dada altura, houve um jornalista português que perguntou ao Xanano Guzmão o que é que ele iria fazer quando acabasse a sua missão no desempenho da sua tarefa de libertar a pátria. Ele disse assim: vou plantar abóboras. Foi uma frase tremenda, porque a abóbora está no imaginário de todo o timorense. E a abóbora é o símbolo daquilo que nós podemos ver o fruto do nosso trabalho. Comemos do nosso trabalho. Não esperamos que o petróleo ou algo venha resolver esse problema de nos alimentarmos. Então há essa alegoria de nós, com o nosso trabalho, podemos alimentar-nos. O país é magnífico relativamente ao seu solo, que pode produzir tudo. Então há que investir precisamente na agricultura, nas coisas básicas que podem sustentar as pessoas. Um país não pode ficar dependente do recurso que está nas mãos dos outros, né? Na exploração do petróleo está nas mãos, principalmente dos australianos, das companhias petrolíferas. O que nós podemos fazer é utilizar esses proventos do petróleo para investir no nosso território, investir sobretudo nas coisas que possam produzir frutos sobretudo na educação. Os livros escritos em português são As Abóboras de Luís Cardoso, o autor que conta que o ensino da língua de Camões sofreu um revés neste último ano de pandemia, com a saída dos professores que irão agora regressar a Timor. Creio que as coisas estão a avançar, agora brevemente vão seguir para Timor mais outros professores de língua portuguesa que vão trabalhar com professores timorenses por forma a fazer a reintrodução da língua portuguesa. E creio que, houve um certo problema, porque com a pandemia muitos desses professores regressaram, mas outros ficaram lá, continuaram a fazer esse magnífico trabalho. Creio que tem faltado da parte do Estado timorense uma vontade política de assumir assim, vamos desenvolver sobretudo a educação. Ficou aquém das expectativas. E esta é quiçá, uma das grandes desilusões deste livro, também te fala dessa desilusão, por não termos aproveitado toda essa riqueza que temos para, digamos assim, incentivar essas atividades, educação, a saúde e outras atividades como a agricultura, por forma a poder desenvolver o país. Não podemos passar toda a vida a recriminar o colonialismo, as ocupações, por aquilo que se passa neste momento em Timor. De facto, tiveram influência. Mas neste momento somos nós que temos o poder para desenvolver Timor e, acima de tudo, temos dinheiro, muito dinheiro e muito dinheiro. Luís Cardoso, o autor de O Plantador de Abóboras, um livro editado pela Abismo.
É um dos nomes incontornáveis do estudo da história de Portugal. Jorge Borges de Macedo nasceu, faz na próxima quarta-feira 100 anos. Para assinalar a data, um grupo de historiadores e investigadores, alguns deles seus antigos alunos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Universidade Católica, juntaram-se para celebrar a obra deste historiador que foi também, nos seus últimos anos de vida, diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Álvaro Costa de Matos é docente na Católica e um dos seus antigos alunos que explica porque Jorge Borges de Macedo não deve cair no esquecimento. Jorge Borges de Macedo é, sem dúvida, um dos grandes historiadores portugueses de sempre. E, para o século XVIII, talvez o mais importante de todos eles. Teve um papel muito importante na renovação da historiografia portuguesa. Aliás, pode-se dizer que ele, juntamente com outros, nomeadamente Magalhães Godinho, Virgínia Rao, Oliveira Marques, Joel Serrão, tiveram um papel fundamental naquilo que nós podemos classificar como o ajornamento teórico e metodológico da historiografia portuguesa contemporânea. Mas Borges Macedo foi, sem dúvida alguma, uma figura primordial dessa geração e, portanto, aproximando-se o centenário do nascimento dele, é, sem dúvida, um bom pretexto para voltarmos a falar deste historiador tão importante, que marcou a historiografia, que marcou gerações de alunos, milhares de alunos, futuros historiadores, professores, economistas, gestores, e além disso foi uma figura que não ficou agarrada, entre aspas, à sua obra historiográfica. Ele é, sem dúvida, uma figura incontornável da cultura portuguesa do século XX. Ele foi, além de historiador, ele foi professor universitário, como eu referi, foi um pedagogo notável, foi um ensaísta exímio, aliás, que é uma das facetas menos conhecidas dele, que eu tenho até trabalhado um pouco. Foi, em suma, um intelectual de referência da cultura portuguesa. Autor de obras como História Diplomática Portuguesa ou A Situação Económica no Tempo de Pombal, Jorge Borges de Macedo é ainda hoje visto como um ensaísta importante para a história nacional. O seu legado mantém a atualidade e é importante chegar às novas gerações e não ser apenas conhecido no meio académico, refere Álvaro Costa de Matos, que foi também ele assistente de Borges de Macedo na Católica. Importa retirar de um certo esquecimento onde caiu, porque uma vez que continua conhecido sobretudo no meio académico, no meio historiográfico, mas é uma figura que importa revisitar para dar esta abrangência mais geral. E agora voltámos a reunir, voltámos a conversar todos uns com os outros para, a pretexto do centenário do nascimento, voltar, no fundo, a falar da obra dele, da vida pública dele, para divulgar ainda mais o seu legado historiográfico, o seu legado cultural, nomeadamente às novas gerações de estudantes, de historiadores, porque a sua obra continua muito atual. Ele foi, sobretudo, um historiador muito conhecido por ir contra as ideias feitas, nomeadamente da historiografia positivista, da historiografia oitocentista. Portanto, ele tinha essa coragem de romper com lugares comuns, com ideias feitas. Sem dúvida, aliás, é uma característica que marca a sua historiografia. A história como problema, não é? Que procura recuperar, reconstituir o passado na sua globalidade. Jorge Borges de Macedo é também autor de uma obra de referência como o Bloqueio Continental, que continua hoje a ser estudada, mas há muitos inéditos, nomeadamente ensaios que deixou dispersos. Hoje conhecemos um pouco melhor a obra do Borges Macedo, mas eu acho que ainda há muito por estudar, nomeadamente a sua obra mais ensaística, essa sim, que é vastíssima, ainda continua por merecer um estudo sistematizado, aprofundado, até porque ele publicou mais de 400 títulos e, portanto, a obra está dispersa por inúmeras publicações. Talvez fosse pertinente juntar isto tudo numa espécie de obras antológicas para mais facilmente chegar a estes contributos e a estes textos notáveis sobre Portugal, sobre a Europa, sobre a cultura portuguesa. E é precisamente de Jorge Borges de Macedo que nos fala esta noite Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que olha também para o livro de que falámos hoje de Luís Cardoso. Luís Cardoso diz-nos que gostava que este romance fosse reconhecido pelo seu valor literário. Tento trazer a oralidade do tétum para a língua portuguesa. São mundos literários que se complementam. E ao lermos o seu livro, O Plantador de Abóboras, da Abismo, sentimos profundamente esse encontro. Não esqueço o que um dia me disse Xanana Guzmão: o português e o tétum são línguas irmãs, uma e outra língua estão umbilicalmente ligadas. E a obra de Luís Cardoso ilustra isso mesmo. A mulher que narra passou a vida inteira à espera de concretizar o sonho do seu grande amor. E os dois, a mulher que espera, o homem que chega,
talvez desejem ser pessoas normais. Plantam abóboras numa proposta alternativa ao petróleo. Plantam hoje o que comem amanhã. É a interrogação do ficar, num povo com um percurso de guerras. 1912, 1940, 1990. Luís Cardoso é um cidadão que faz o seu dever e, como escritor, procura construir um país decente. A arte e a linguagem podem construir outros mundos. E Luís Cardoso dá-nos um livro que ficará como marco de uma cultura que se realiza. Nascido a 3 de março de 1921, Jorge Borges Macedo é autor de importante bibliografia histórica avultando a situação económica no tempo de Pombal, obra referencial para a compreensão do século XVIII português. Neste ano de centenário, está em adiantado estado de preparação um volume antológico na coleção dos clássicos da cultura portuguesa na Fundação Carlos Gulbenkian. Não podemos esquecer ainda a história diplomática portuguesa que nos permite compreender o papel de Portugal no mundo, entendendo a geoestratégia global a partir de uma potência de dimensão média que marcou de modo surpreendente em momentos decisivos da história universal. Em tempo de pandemia, o Centro Nacional de Cultura, além dos podcasts que assinalam os 75 anos de vida, está a promover cursos curtos, arte e modernidade, história da maçonaria em Portugal, municipalismo. Maria Calado, José Manuel Anes, João Paulo Oliveira e Costa trazem-nos temas do máximo interesse. Chama-se Um Copo de Fado, 2 de Bossa Nova e é o mais recente disco do projeto Rua das Pretas, liderado pelo músico Pierre Aderne, nascido em Paris, mas de origens brasileiras, que há uma década está radicado em Lisboa. O álbum foi gravado durante 2 semanas num estúdio móvel, num palacete em Lisboa, onde o projeto Rua das Pretas atuou durante 3 anos. O registro, conta Pierre Aderne, aconteceu ainda antes da pandemia. Esse disco ele foi gravado antes, um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes do primeiro estado de emergência, em fevereiro do ano passado, no palacete onde a Rua das Pretas atuou durante 3 anos, todos os sábados, né? Aqueles saraus que a gente fazia. E ele ficou então marinando, ou então dormindo em pipas de carvalho durante esse ano todo, pra gente esperar o momento exato para poder lançar ele, né? No meio dessas incertezas, desses teatros que abrem, que fecham, e calhou de ser agora. Então foi um disco feito de uma forma muito artesanal. Era a ideia da gente montar na sala do Palacete um estúdio móvel. Veio um produtor venezuelano que vive em Nova York chamado Héctor Castilho, que trabalhou com muita gente interessante, Bebel Gilberto, Lou Reed, Bjork, e montou esse estúdio. Então a gente gravou esse disco todo em roda. Convidei vários músicos e cantores lusófonos, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, para estarem nesse estúdio móvel na Praça do Príncipe Real. E a gente gravou isso em coisa de 2 semanas. Nani Medeiros, Joana Amendoeira, Nilson Dourado, Walter Areia, João Pita, Eliane Rosa, Stefana Almeida, Rui Poço, Augusto Brito, são nomes que se juntam a Pierre Aderne neste disco gravado num ambiente íntimo que transpareceu para as músicas. Tem então assim esse calor desse envolvimento, porque tudo é gravado em roda, ao vivo, e com apanhado de canções dos meus parceiros da nova safra, José Eduardo Agualusa, Gabriel Moura, Pedro Luiz, Francis Jaime, e foi alegria só. E até nos serões da Rua das Pretas eu brinco que a Rua das Pretas não é um show, a Rua das Pretas é uma festa. Então é uma coisa que fica entre o teatro, o concerto, o sarau de uma sala de casa. Eu acho que essa junção do público com os músicos numa mesma sala e com essa intimidade toda acaba por trazer um outro cenário, uma outra paisagem por essa janela imaginária que é esse disco. É como se a gente estivesse realmente partilhando essa intimidade com quem vai nos escutar a partir dessas gravações. Você é minha alegria, quero te dar em dobro que você
você me deu. Te quero todo santo dia, meu coração é tudo, todo inteiro teu. A mestiçagem está no ADN deste disco lançado num ano em que Pierre Haderne está impedido de juntar o público nesse ambiente único do palco deste projeto musical da Rua das Pretas. Tem sido muito duro. Eu brinco com alguns amigos que eu estou quase virando fadista, né? Tem um momento muito interessante, há 10 anos, quando eu cheguei e o meu parceiro GP Simões estava a lançar um disco chamado 1970. E aí teve uma matéria muito bonita no público e era uma entrevista longa com ele e no final tinha uma pergunta do jornalista para ele: GP Simões, agora que o seu disco foi bem recebido, que as salas estão cheias, o que lhe falta? E aí ele responde: falta o que sempre me faltou, alegria. E eu lembro que naquele momento, quando eu li aquilo, eu tomei um susto. Aquilo foi como um punhal. Eu falei, nossa, mas como que pode faltar alegria? E esse ano eu senti um pouco isso, né? Quer dizer, o que me sobrou a vida inteira dessa alegria complexa do brasileiro, me faltou um bocado de alegria, Maria João, esse ano, sabe? Pierre Haderne tem vindo, através da página da Rua das Pretas, a angariar verbas para os músicos que participam no projeto e que neste último ano não têm tido trabalho. Ao contribuir, vai receber de volta o novo disco deste grupo, entre outros presentes. Na página do Rua das Pretas escreve o músico que a música pode não trazer uma cura, mas certamente ajuda a relaxar. Por isso mesmo fechamos hoje o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira, ao som de um dos temas da Rua das Pretas para lhe abrir o apetite. Nós voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, cuide de si e dos seus. Tenha uma boa noite e bom fim de semana. Nos olhos, água e sal, ligo pro Jubi, peço carnaval. As cartas que escrevi e não te enviei, e os orixás sabem de cor pontos que compus e não cantei. Quantos demônios já matei com as cartas que escrevi e não te enviei, e os orixás sabem de cor pontos que compus e não cantei. Já que a vida faz-se a navegar, eu acordo sempre antes do mar. Quando há nos olhos água e sal, ligo pro Jubi, peço carnaval. Já que a vida faz-se a navegar, eu acordo sempre antes do mar. Quando há nos olhos